Vamos lá, Fórum Mídias de hoje, sexta-feira, 13 de março de 2026. Temos aqui o pessoal da ONU. Mas antes de falar no assunto de hoje, que é uma data dessa semana que foi apagada, como se não existisse mais no mundo uma data tão importante. Mas antes eu não posso deixar passar a capa da Folha de São Paulo de hoje. Lula repete Bolsonaro com pacote para frear. A famosa comparação, os dois são a mesma coisa. Gente, o Bolsonaro fez isso aqui em 2022 porque a Petrobras não havia controle nenhum. A Petrobras botava o preço que ela queria. E aí ele não tinha como emitir uma ordem na Petrobras, e aí ele teve que implorar para os estados baixarem o preço do ICMS para baixar o preço da gasolina e do óleo diesel para a eleição dele, porque a gasolina já estava lá em cima, disparada. Mas agora, com o Lula, a situação é completamente diferente. Há uma guerra no mundo que está jogando o preço do petróleo lá para cima. E o culpado da guerra é o herói do Flávio Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, é o Donald Trump, que, junto com o criminoso genocida Netanyahu, atacaram o Irã. E, por isso, o preço do petróleo está ficando lá para as alturas e o governo do presidente Lula teve que tomar uma medida, porque, senão, explode os preços aqui no Brasil. Então, é uma medida emergencial. Então, eu toquei nesse assunto para falar de uma emergencial de um fato que esta semana, no dia 11, anteontem, completou 6 anos. Temos aqui a diretoria da Organização Mundial da Saúde, né? E aqui, no dia 11 de março de 2020, aqui está aqui em amarelinho, a Organização Mundial de Saúde declara pandemia da coronavírus. Coronavírus foi quando começou oficialmente a pandemia, foi reconhecida como uma pandemia. E já no segundo dia, no dia 12, ontem, há 6 anos, houve a primeira morte por coronavírus no país. A diarista Rosana, esta senhora Rosana Aparecida Urbano, de 57 anos, ela deixou um filho com atraso de desenvolvimento e epilepsia. E morreram também de Covid-19 a mãe da Rosana e 2 irmãos dela. Assim começava aquele momento louco que só quem viveu jamais vai esquecer daqueles dias, em que a gente saía na rua, isso aqui é uma rua central de Fortaleza, onde a gente andava nas ruas, não tinha ninguém. A gente está aqui destacando, eu escolhi essa foto porque tinha aqui esse entregador, que foi quando houve essa grande explosão dos entregadores, que eram pessoas que foram fazer as compras que ninguém tinha coragem de fazer, de sair de casa, porque todo mundo andava na rua, eu andava nas ruas aqui em Ipanema, no início, você não via uma pessoa, você não via um carro na rua, você não via uma pessoa na rua. E quando você via alguém na rua, eu lembro aqui, a minha companheira, ela ia para a rua, parecia sei lá, porque ela ia com capa de chuva, máscara, chapéu, luva, aquele negócio plástico que cobria o tênis, para não ter contato. A gente, logo no início, então, era uma paranoia completa, todo mundo com álcool gel passando, isso, e a gente vivia esse apavoramento, o mundo inteiro. Minha filha também era o primeiro ano de faculdade dela, em vez de ter a convivência com as pessoas, não, todo mundo online. E assim ficou durante
ano, pelo menos um ano, quase 2, todo mundo nessa paranoia e as pessoas morrendo. E a gente ainda teve a infelicidade de ter aqui no Brasil, como mostra essa charge genial da Laerte, a gente tinha um semeador da morte aqui como presidente da República. Essa era a nossa, infelizmente, a nossa realidade. A minha mensagem é para que não se apavorem. Tem que deixar de ser um país de maricas. Fique em casa que a economia te vê depois. Isso é para os fracos. A vida é muito frágil. Ela pode acabar a qualquer momento. E não consegui nem pedir. Se você estiver lá, falta de ar, você vai pro hospital. Eu não sou coveiro, tá vendo? Uma outra enfermeira que trabalhou com a gente no SAMU, ela perdeu a vida, o marido dela perdeu a vida e a filha foi entubada também, ela foi a única que sobreviveu. Mas você lembrar realmente traz uma dor no peito. Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Doeu muito, porque foi proibido os parentes fazer velório, para evitar contaminação. Sepultei a mãe de amigos meus, um amigo meu que trabalhava de médico na emergência, 3 meses após Covid. Chegou um carro, eu peguei a folha, eu olhei assim, nossa, eu vi que era ele, que salvou tantas vidas, eu tava lá sepultando ele sozinho. Talvez o maior desafio seja lembrar que aconteceu a pandemia de Covid-19. No Brasil existe uma máquina de desinformação que tenta nos levar a esquecer o que aconteceu, a atenuar o que aconteceu, a transformar em outra coisa. E o que aconteceu no Brasil foi que o governo federal contribuiu decisivamente, ativamente, para a disseminação da Covid-19 no território nacional. E foi assim, né? 5 filhos e o pai, um atrás do outro. Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Por favor, tem muita gente morrendo, minha gente. Por favor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vai comprar vacina, só falando aqui na casa da tua mãe. Por que lutar contra a vacina? Pô, se eu eu daria tudo pra ter, porque meu filho tivesse tido essa chance. Ele não era um número, ele era uma pessoa, era um menino maravilhoso, como outros. Chega de frescura e de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Não tem oxigênio, é muita gente morrendo. Quando você estiver lá, falta de ar, você vai pro hospital. Da gente ver um presidente da República imitando uma pessoa com falta de ar, isso para nós é muito doloroso. Se ele tivesse ideia do mal que ele faz para a nação, além de todo o mal que ele já fez, ele não faria isso. E daí? Mas meu pai está sendo enterrado provavelmente um bicho, né? Falta de respeito isso com o povo, né? A minha especialidade é matar, pô. Sou capitão de artilharia. A gente não pode esquecer disso que aconteceu aqui no Brasil. E a CPI da Covid apontou o Jair Bolsonaro como culpado pelos seguintes crimes durante a pandemia: epidemia com resultado de morte, causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. O Bolsonaro foi o maior propagador da Covid aqui no Brasil. Pena de 10 a 15 anos de reclusão. Outro crime, infração de medida sanitária. Pena de 1 mês a 1 ano de prisão e multa. 3, charlatanismo. Quem não se lembra dele
receitando cloroquina e ivermectina, inculcar ou anunciar cura por meio secreto e infalível, pena 3 meses a 1 ano de detenção e multa. Outro crime, incitação ao crime, incitar publicamente a prática de crime, pena 3 a 6 meses de detenção ou multa. 5, falsificação de documento particular, pena de 1 a 5 anos de detenção e multa. 6, emprego irregular de verbas públicas, pena de 1 a 3 meses de detenção ou multa. 7, prevaricação, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, pena 3 meses a 1 ano de detenção ou multa. 8, crimes de responsabilidade, são passíveis de pena, perda de cargo, incompatibilidade, dignidade, honra e decoro do cargo. E 9, crimes contra a humanidade. O Tratado de Roma, do qual o Brasil é signatário desde 2002, estabeleceu a criação do Tribunal Penal Internacional para julgar a ocorrência de genocídio. A CPI acusa Bolsonaro de ter cometido crimes contra a humanidade nas modalidades extermínio, perseguição e outros atos desumanos. A gente não pode esquecer isso, porque nós somos a memória dessas pessoas que não resistiram. O ator Tarcísio Meira, o sambista, compositor Nelson Sargento, o desenhista Azulay, a atriz Nissete Bruno, o escritor Sérgio Santiago, o cantor Aguinaldo Timóteo, o compositor, escritor genial Aldir Blanc, o Paulo Gustavo, humorista genial, e as outras pessoas. Nós tivemos sorte, porque nós não morremos, não foi por qualquer outro motivo a não ser sorte. Sorte. A gente conseguiu se livrar por sorte, porque se alastrou aqui no Brasil, morreram mais de 700 mil pessoas, e há estudos que indicam que mais de 400 mil dessas mortes poderiam ter sido evitadas. As pessoas não estariam assim em covas, valas comuns, assim, ó. As pessoas, quem viveu e se recorda, não apaga dessa época, a gente não podia nem se despedir dos nossos mortos. E uma pessoa está com o corpo cercado desses mortos todos, por isso ele apodrece em vida, porque ele é o principal responsável pela morte de centenas de milhares de pessoas. E a gente não pode esquecer disso. Nós somos guardiões da memória dessas pessoas. E por elas a gente, como eu já li aqui várias vezes, esse trecho de um poema do Pablo Neruda: por esses mortos, nossos mortos, peço castigo. Para os que salpicaram a pátria de sangue, peço castigo. Para o verdugo que ordenou esta morte, peço castigo. Para o traidor que acendeu sobre o crime, peço castigo. Para o que deu a ordem de agonia, peço castigo. Para os que defenderam este crime, peço castigo. Não quero que me deem a mão empapada de nosso sangue, peço castigo. Não vos quero como embaixadores, tampouco em casa tranquilos. Quero ver-vos aqui, julgados, nesta praça, neste lugar. Quero castigo. Não podemos esquecer que vivemos uma pandemia há apenas 6 anos, onde morreram mais de 700 mil pessoas, e o principal responsável pela morte da maioria dessas pessoas chama-se Jair Messias Bolsonaro. Nós não podemos esquecer isso. Ele tem que pagar. Ele, o general Pazuello, o Osmar Terra, todas essas pessoas, a capitã Cloroquina, todas essas pessoas que colaboraram com o vírus e colaboraram com a morte de milhares de pessoas, eles não podem ficar impunes. Nós devemos isso aos que morreram e não podem estar aqui para pedir justiça. E, no meu caso e do Pablo Neruda,
castigo.